Olá, gente. Olá, olá. Bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos então à correção 1.3, não é isso? Sobre a parte de formação de matrizes. Como é que se monta uma matriz através da sua lei de formação? É um tópico importante da álgebra aí que vocês vão precisar mais na frente. Bom, essa primeira questão, galera, resolva a matriz seguindo a seguinte lei de formação. Então ele falou para mim que a matriz, ó, vamos aprender a interpretar e a ler, né? Ele me falou que existe uma matriz B, ok? Essa matriz B, ela tem duas linhas, né? A ordem dela tem duas linhas e quatro colunas, certo? Isso aqui indica isso para mim, como vocês já viram no vídeo aula. Então, a matriz B ela tem duas linhas e quatro colunas. E os elementos B e J, ou seja, os elementos B que estão dentro da matriz, vai ser a soma da linha que o elemento está, somado com a coluna que o elemento está situado. Então, basta você somar a linha e a coluna do elemento, da posição que ele está situado. Então, primeiramente, a gente faz a seguinte escrita, né? Vamos escrever ela de forma algébrica aqui, ó. Ela tem quatro linhas e duas colunas, não é isso? Então, vamos escrever aqui, ó. Ela tem, vamos colocar a posição de cada um dos elementos. Elemento B11, B21, ó, segunda linha, primeira coluna. Elemento B da primeira linha, segunda coluna. Elemento B da segunda linha, segunda coluna. Elemento B da primeira coluna, da primeira linha e da terceira coluna. Elemento B da segunda linha, terceira coluna. Elemento B da primeira linha, quarta coluna. E elemento B da segunda linha, quarta coluna. Entendeu? Os meus elementos estão localizados, estão posicionados. Como os meus elementos vai ser a soma da linha, né? O I significa linha. Com a posição da coluna, né? O J significa coluna do elemento. Então veja, tanto que é simples essa questão, né? A linha aqui não é 1 e a coluna não é 1. Então, somando as duas, o resultado não é 2. Pronto, é só isso. Só isso, professor, só. É a linha 2, coluna 1. 2 mais 1, 3. 1 mais 2, 3. 2 mais 2, 4. É só você perceber o que ele está mandando fazer aqui, ó, entre a linha e a coluna, né? Então, 1 mais 3, 4. 2 mais 3, 5. 1 mais 4, 5. 2 mais 4, 6. Pronto, minha matriz B está montada com seus respectivos elementos, seguindo essa lei de formação aqui, ó, né? Eu estou seguindo a lei de formação. Beleza? Próxima questão. Determine a matriz com a seguinte regra de formação. Então, ele quer uma matriz C de 4 linhas e 4 colunas, onde os meus elementos C da coluna da matriz vai ser 1 se a linha for igual à coluna e vai ser 0 se a linha for diferente da coluna. Então, seguindo essa lei de formação, esse padrão de formação, vamos montar primeiramente a minha matriz C com os elementos posicionados, né? Então, C, primeira linha, primeira coluna. C, segunda linha, primeira coluna. C, terceira linha, primeira coluna. C, quarta linha, primeira coluna. Agora vamos para o próximo. C, primeira linha, segunda coluna. C, segunda linha, segunda coluna. C, terceira linha, segunda coluna. C, quarta linha, segunda coluna. Próximo. C, primeira linha, terceira coluna. C, segunda linha, terceira coluna. C, terceira linha, terceira coluna. C, quarta linha, terceira coluna. Agora a última coluna, porque você vai ter aqui 4 colunas, não é isso? E 4 linhas. Então vamos lá. C,
primeira linha, quarta coluna, C, segunda linha, quarta coluna, C, terceira linha, quarta coluna, C, quarta linha, quarta coluna. Fechei minha matriz. Agora, quem são ou quais serão os meus elementos da matriz C, seguindo essa lei de formação? Então, você tem que ler a lei de formação, né? Os meus elementos C e J, ou seja, o C que está numa linha e numa coluna, vai ser 1 se a linha é igual à coluna e vai ser 0 se a linha for diferente da coluna. Então, olha esse primeiro elemento aqui. Esse primeiro elemento aqui, a linha 1 não é igual à coluna 1? 1 em 1 não são iguais? Está dizendo isso aqui, ó. Se a linha for igual à coluna, o meu elemento vale 1. Então, eu sei que aqui agora esse 1 vale 1. Se você perceber, então, a linha é igual à coluna nessa diagonal aqui, chamada diagonal principal, ó. Tá vendo que a linha é igual à coluna? O número da linha é igual ao número da coluna. Então, você vai pôr aqui, ó, 1, 1, 1, 1. Todos eles aqui valem 1. Ok? E se a linha for diferente da coluna, o elemento vale 0. Então, é óbvio que os restantes dos elementos valem 0. Tudo bem? Morreu o assunto, a matriz está montada e aí encerra a questão, ok? Próxima atividade. Eu tenho uma matriz D 3×4, né? Aqui não tem o texto, né? Mas como as duas anteriores a gente montou a matriz, então dá-se por entender, é óbvio que também a gente vai montar a matriz D, tá? E aí a lei de formação é essa, I elevado a J, se o I, a linha, né? Se a linha I for menor do que a coluna J, ou 2I menos J, se a linha I for maior ou igual à coluna J. Então, aqui nós temos, vamos primeiramente montar a minha matriz D. Posicionando os elementos. Ela vai ter 3 linhas e 4 colunas. Então, vai ser D1, 1, D1, 2, opa, deixa eu corrigir aqui. Segunda linha, primeira coluna, D, terceira linha, primeira coluna, D, quarta linha, primeira coluna. D, primeira linha, segunda coluna, D, segunda linha, segunda coluna, D, terceira linha, segunda coluna, D, quarta linha, segunda coluna. Tem que ter 4 colunas, como vocês viram aqui, né? Então, vamos lá, continuando. D, primeira linha, terceira coluna, D, segunda linha, terceira coluna, D, terceira linha, terceira coluna, D, quarta linha. Galera, peraí que eu vou corrigir aqui. Houve uma displicência da minha parte, tá? Aqui são só 3 linhas, né? Ele está pedindo aqui, ó, 3 linhas por 4 colunas. Então, aqui continuando. D, primeira linha, quarta coluna, segunda linha, quarta coluna, terceira linha, quarta coluna. Então, montei a minha matriz D com os elementos posicionados. Agora, eu vou usar, né? As fórmulas, né? Que estão disponíveis aqui na lei de formação. Eu vou agora calcular separadamente, porque eu acho que vai ficar mais fácil você entender, tá bom? Então, vamos lá. D11, eu vou usar esta fórmula, aí você tem que decidir qual dela você vai usar, tá? Então, se a linha é igual à coluna, 1 e 1 são iguais, é claro que você vai usar essa fórmula aqui, ó. I é maior ou igual à coluna J. Então, se tem igual, vai entrar aqui nesse caso. Então, vai ficar 2, vamos corrigir, 2 vezes a linha I, que é 1, menos a coluna J, que é 1, né? Usando essa fórmula aqui, ó.
2i menos j. Isso aqui vai dar resultado 1, ok? O D21, ó. Agora você tem que observar qual delas sempre vai encontrar, qual delas vai se encaixar na lei de formação, tá? Então a linha aqui é maior do que a coluna, a linha 2 maior que a coluna 1. Então se a linha é maior do que a coluna, eu vou usar de novo essa formulazinha, 2i menos j. Então vai ficar 2i menos j, que é 1. 4 menos 1, 3, beleza? D31, esse caso aqui, a linha é maior do que a coluna, então vou usar de novo essa fórmula. 2 vezes 3. 2 vezes 3 menos 1, ok? 6 menos 1, 5. Então, olha, a primeira coluna já foi montada, tá vendo? Vamos agora para a segunda coluna, D1, 2. Se a linha é menor que a coluna, ó, linha 1 menor que a coluna 2, eu vou usar essa fórmula aqui, né? Então tem que ficar só atenta nessa questão. Fiquem atentos em qual delas vai se encaixar, se a linha é menor que a coluna ou se a linha é maior ou igual à coluna. Se a linha é menor do que a coluna, o i é menor que j, né? Então a linha i é elevado à coluna j. 1 elevado a 2 é 1, né? A D22 são iguais, então você usa aqui, ó, 2 vezes 2 menos 2. Isso aqui dá como resultado 2. Beleza? D32. A linha é maior do que a coluna, então vou usar aquela formulazinha de novo, 2 vezes 3 menos a coluna 2. 6 menos 2, 4. De boa. Aqui a terceira coluna agora. D13, galera. A linha é menor do que a coluna, né? A coluna 1 menor que a linha 3. A linha 1 é menor que a coluna 3. Vai ficar 1 elevado a 3, que é igual a 1, tá? D23. De novo, a linha 2 é menor que a coluna 3, então vai ficar 2 elevado a 3. Isso aqui é 8, ok? Porque 2 elevado a 3 é 8, como vocês já sabem. 2 vezes 2 vezes 2, né, dá 8. D33. São iguais, então você vai usar aquela fórmula de baixo, 2 vezes 3, menos a coluna j, que é 3. 6 menos 3 é 3. Tá? Essa é a terceira coluna, agora vamos para a quarta coluna. D14, isso aqui vai ser a coluna 1 elevado, a linha 1 elevado à coluna 4, isso aqui é 1. Aqui nós temos D24, usando aquela fórmula de cima, então, 2 elevado a 4, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, dá 16, não é isso? E D34, a linha 3 é menor que a coluna 4, então a linha 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Isso aqui vai dar 81, tudo bem? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, a gente chega à conclusão que a nossa matriz D, ela tem os seguintes elementos, ó. 1, 3 e 5. 1, 2 e 4. 1, 8 e 3, 1, 16 e 81. Esses são os elementos da matriz D, seguindo a lei de formação. Seguindo a lei de formação. Tá? Aqui está então, só para a gente finalizar. Então está aqui nossa matriz D, ok? Com esses elementos que nós acabamos de achar, seguindo essa lei de formação. Galera, espero que tenha ajudado.
corrijam, analisem, prestem muita atenção, que isso é uma parte das matrizes que não é muito simples, mas tem que ficar atento, né? Porque é muito abstrato. E qualquer dúvida, por favor, o professor está à disposição de vocês. Obrigado, até a próxima.